Nenhum pecado é tão grande que a graça de Deus ela não possa reverter. E falando nisso, eu hoje vou conversar com você um pouquinho sobre a história de vida do rei Manassés. O rei Manassés, que foi um homem que teve algumas oportunidades, né? E, enfim, fez algumas besteiras. E a gente pode imaginar assim alguém que teve todas as oportunidades possíveis para andar com Deus, mas essa pessoa simplesmente escolhe seguir os caminhos mais escuros possível. E estamos falando de Manassés. Manassés que foi o filho do rei Ezequias, que foi um dos reis mais fiéis, mais temente ao Senhor. Esse jovem cresceu em um lar onde a presença de Deus era constante, era real, aonde o templo foi restaurado e toda a idolatria foi banida, porque passou lá um rei, o rei Acás, que foi também muito complicado. E o povo foi convidado a retornar para os braços do pai. Só que quando Manassés assume o trono, ele faz tudo o contrário. Pois é. Manassés ele reinou por 55 anos e se tornou um dos reis mais perversos da história de Judá. Ele reconstruiu altares aos deuses pagãos que o seu pai havia destruído. Ele fez ídolos para Baal, ele adorou estrelas, planetas, trouxe imagens para dentro do templo do Senhor. Ele consultou médios, feiticeiros, astrólogos e o mais chocante, ele sacrificou vivo, queimado, seus próprios filhos. Que homem complicado, um homem sem Deus, sem amor. O coração de Manassés se endureceu de tal forma que ele não apenas pecava, mas ele arrastava uma nação inteira com ele, fazendo com que essas pessoas pudessem viver num momento complicado e conturbado das suas vidas. E a Bíblia diz que ele levou toda Judá a praticar mais maldade do que o povo pagão que Deus havia destruído antes dele. E é aqui que muitos de nós pensaríamos, tá aí um cara que não tem jeito nenhum. Tá um cara que passou todos os limites, ultrapassou todos os limites. Só, queridos, que Deus ele não abandona nem mesmo aqueles que se afastam até o extremo. E nós sabemos que não foi por falta de aviso. A Bíblia fala que Deus falou com ele, que Deus enviou profetas. Só que Manassés simplesmente ignorou o chamado de Deus, a chamada de atenção de Deus. E aí a fatura chegou, né? O exército da Síria invadiu o reino de Manassés, prendeu ele, meteu uns ganchos no seu nariz e levou ele como se fosse um animal. Humilharam de todas as formas possíveis e jogaram numa prisão. Foi nessa prisão, numa cela fria, sozinho, envergonhado, com tudo aquilo que ele havia idolatrado, né? Agora não serviu para nada, porque aqueles deuses eram incapazes de ajudar esse jovem, esse homem nesse momento. Só que foi nesse exato momento que esse homem literalmente se quebrou. Manassés se humilhou profundamente diante de Deus e a Bíblia diz algo que é ao mesmo tempo surpreendente e reconfortante. 2 Crônicas diz: quando ele orou, o Senhor ouviu e atendeu o seu pedido. 2 Crônicas 33 e versos 13. Deus restaurou o pior rei de Judá. Deus perdoou aquele homem que havia levado todo o povo a pecar. E mais, Deus o trouxe de volta ao seu trono. Restaurou o trono de Manassés. Ele reconstruiu os muros, fortaleceu a cidade, destruiu os ídolos e restaurou de volta o altar do Senhor. Foi tarde? Sim. Mas não tarde demais para Deus. Porque com Deus é assim. A gente não compreende, mas quando Deus age é de uma forma maravilhosa. E o que isso tem a ver com a gente? Queridos, talvez você tenha conhecido o caminho da fé, mas você se desviou.
Talvez você tenha se envolvido com coisas que hoje te causam arrependimento. Talvez você tenha destruído coisas em sua vida, na sua casa, no seu relacionamento com Deus. Mas uma coisa que Manassés, esse jovem, nos ensina é que nenhum pecado é mais forte que o arrependimento sincero. Nenhuma história é tão trágica que Deus não possa reescrever. Sabe por quê? Porque Deus ouve até mesmo a oração do pecador mais endurecido. Mas com uma condição: o arrependimento, ele precisa ser verdadeiro. E Deus conhece o nosso coração. Manassés não só orou, ele voltou e agiu totalmente diferente. Deus ainda restaura corações quebrados. Ele ainda responde orações feitas do fundo de uma cela. Ele ainda transforma a desgraça em graça. Talvez hoje você sinta que já foi longe demais. Um dia também eu tive esse mesmo sentimento. Confesso para você. Mas a verdade é que ninguém vai tão longe que Deus não possa alcançar. Hoje pode ser o seu ponto de virada. Hoje pode ser o seu reencontro com Deus que não desiste. O mesmo Deus de Manassés é esse mesmo Deus que fala ao seu coração hoje. Um forte abraço, com muito carinho, e que Deus o abençoe e que você se volte para os braços do Pai, porque lá que é o seu lugar. E não se esqueça de se inscrever nesse canal. Se essa mensagem fez algum sentido para você, se inscreve e acompanhe a gente aqui, que estaremos sempre partilhando algumas mensagens que possam fortalecer a nossa vida espiritual. Forte abraço, pense nisso.